Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Afinal, a ameaça supersticiosa configura crime? É crime a ameaça supersticiosa? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente precisa responder dois outros pontos. O primeiro deles, o que é o crime de ameaça? E o segundo deles, o que é a ameaça supersticiosa? O crime de ameaça, nós já falamos dele por aqui. Fizemos um vídeo para falar, para questionar se a frase "vou te processar" configura crime de ameaça. Se você não viu, clique aqui e veja. Em relação a esse crime, eu lembro que a ameaça é aquele ato de ameaçar alguém por meio de palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico de provocar, de causar a essa pessoa um mal injusto e grave. A pena é de detenção de 1 a 6 meses e multa. Bom, e o que é a ameaça supersticiosa? A ameaça supersticiosa consiste em se utilizar do aspecto da crença, se utilizar da crença da pessoa, daquilo que ela crê, daquilo que ela acredita, dos aspectos ligados à espiritualidade, para infundir, para provocar nessa pessoa um mal injusto e grave. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Se eu digo, por exemplo, para o sujeito que é uma pessoa bastante temerosa a essas questões religiosas, por exemplo, eu digo para ele que eu vou fazer uma macumba para ele, por exemplo, para ele sofrer um acidente de automóvel, para que a família dele sofra um acidente de automóvel, dependendo da crença desse indivíduo, há quem entenda que isso poderia configurar crime de ameaça. Como assim, dependendo da crença? Como eu falei, se ele é crente o suficiente ou se ele é temente o suficiente para se sentir ameaçado diante dessas questões ligadas à espiritualidade. Por outro lado, há quem argumente que isso seria um crime impossível. Por quê? Porque não há nenhuma prova, não há como se provar que se eu disser para o sujeito que eu vou praticar um mal injusto e grave a ele, ligado aí a aspectos religiosos, como esse exemplo que eu acabei de dar sobre a macumba, né, dizendo de forma vulgar, se não há nenhuma prova de que esse mal possa se tornar concreto, não há nenhuma demonstração nesse sentido, então o crime estaria afastado. O tema é bastante polêmico, os tribunais nunca se debruçaram muito bem sobre essa matéria, apesar dos autores do direito penal sempre trazerem esse tema nos seus livros. Nós já tivemos um caso um pouco semelhante, mas não foi em se tratando do crime de ameaça, e sim do crime de extorsão, que consiste em obrigar alguém a te fornecer uma vantagem de natureza econômica, ou a fazer algo que tem essa relação aí econômica. No caso em tela, o sujeito ele praticava serviços de natureza espiritual, e aí ele começou a exigir dinheiro da vítima para que ela desse cada vez mais dinheiro para ele. Num desses casos, inclusive, ele chegou a pedir 33 mil reais para que ela desse esse dinheiro para ele, para que ele pudesse tirar algo que estava desenterrado no cemitério. Assim, dentro do processo, isso não ficou muito claro o que seria esse algo, mas justamente com a intenção de provocar medo, de provocar receio na vítima, mas volto a dizer, a questão aqui não é ligada ao crime de ameaça, e sim ao crime de extorsão. A defesa desse agente, desse sujeito espiritual aí, chegou a alegar o crime impossível justamente com base naquele argumento que eu falei anteriormente, de que não há nenhuma demonstração de que essa extorsão, enfim, de que essa promessa de fazer algo de ruim para a vítima poderia se concretizar. Mas o Superior Tribunal de Justiça ele não entendeu dessa forma e reconheceu o crime de extorsão. Então, só para resumir a questão, é crime a ameaça supersticiosa? Depende. Depende de quê? Vai depender da própria crença da vítima. Se a vítima ela é crente o suficiente, ela é temente suficiente assim, em aspectos religiosos, a ponto de se sentir com receio dessa ameaça, a ponto de se sentir intimidada, de sentir realmente que aquela promessa, aquela ameaça pode se tornar um mal injusto e grave em face dela, talvez a gente possa sim falar na prática de crime de ameaça. Mas
Se a pessoa, por exemplo, ela não tem nenhuma religião, não tem nenhuma crença religiosa, provavelmente ela vai rir quando o sujeito disser que vai fazer algum mal para ela de natureza espiritual. Então varia muito. A ideia, a tendência, pelo menos dentro daquilo que eu observo nos sites dos tribunais, é de sim considerar possível, mesmo que o agente não tenha crença religiosa. Porque os tribunais eles entendem muitas vezes que para configurar o crime de ameaça não basta que a vítima se sinta intimidada, basta que aquela ameaça seja suficiente para provocar medo, injusto medo, um grave medo no homem médio. O grande problema é responder quem seria esse homem médio, que é uma questão que acaba variando muito. No final das contas, o homem médio é aquilo que o juiz acaba dizendo que é. Então a gente não tem uma resposta muito concreta. E o que você pensa sobre esse tema? Comenta aqui embaixo, estou curioso para saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E como eu acabei de dizer, comenta aqui, eu quero saber qual que é a sua opinião. Até o próximo vídeo. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.